líderes de Ministério Infantil, seguidores da página Histórias Bíblicas e Morais para o Ministério Infantil no Facebook. Nós estamos aqui para mais um vídeo, o quarto vídeo da série Você Ensinando Crianças. Lembrando que a apostila está lá na página Histórias Bíblicas e Morais para o Ministério Infantil, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre métodos de ensino, modo de ensinar as crianças. Os métodos são vários, né? A gente sabe que tem os métodos de pergunta e respostas, são vários os métodos de pensar, de debater, de um grupo é a favor, outro grupo é contra para ter a discussão. São muitos métodos, não é? Mas nós vamos nos ater mais em histórias, porque histórias é o que se usa mais para as crianças, né? Porque criança precisa de histórias, precisa de dinâmicas, mas geralmente a gente usa bastante histórias. Então eu vou falar de histórias hoje. Então, o preparo da lição. Você sabe, se você não dá o seu melhor sempre, não procura fazer tudo o melhor possível, não vai dar uma aula, de repente, sem preparo, uma boa aula. Então, lembre-se, o preparo da lição é muito importante. Conheça o assunto, examine o texto bíblico, pesquise o significado das palavras que as crianças possam ter dificuldade de entender. Medite sobre o assunto. Você sabe, Deus sempre fala com o professor antes. A lição é sempre primeiro para o professor e depois para a classe, depois para os alunos. Aplique a lição na sua vida. Muitas vezes a gente estuda a lição e quando vai dormir, acontece muito comigo. Antes de dormir vem uma ideia, uma luz sobre o assunto, enriquece o assunto e Deus vai formando assim o que Ele quer passar para os pequenos, primeiro dentro de nós. Você é responsável pela edificação dos seus alunos. Durante todo o preparo, ore, peça a Deus a direção para o objetivo, para falar o que Ele quer, a mensagem que Ele quer passar para as crianças. É só por meio dele que nós vamos poder alcançar o coração das crianças, através do Espírito Santo de Deus. E lembre-se, em Romanos 12:7 está escrito: o que ensina, esmere-se em ensinar. Então, vamos lá, né? O preparo é muito importante. Leia a história. Enriqueça a narração. Não decore, mas saiba tão bem. Entre no texto, entre na história. Quando você for contar, vai parecer que você viveu aquela história. Isso é muito, muito importante. É bom fixar a sequência para não se perder, né? Esqueça-se de si mesmo. Viva a história. Você pode enriquecer o texto, mas não inventar muito, tá? Se você começar a inventar muito, fica falso, não é bom, não é certo. E às vezes há pessoas que inventam tanto, querem agradar tanto, que acabam deturpando, deixando banal a narrativa
E isso não é legal, porque as crianças precisam ver que aquela história é divina, aquela história é da Bíblia, aquela história é muito importante. Então, você é apenas um instrumento nas mãos de Deus, deixe que Deus o use para a salvação das crianças. Sobre as histórias. Se a história for bíblica, você deve escolher a história que tenha o tema que você está querendo. Se você está estudando sobre um determinado tema, você tem que procurar uma história que dê certo com o tema. E tenha em mente, então, o objetivo. A história tem que ser de fácil compreensão, enredo simples e atraente. Lembre-se de Neemias 8:7-8, né? Eles ensinavam a palavra de modo que se entendesse. Então a criança precisa de linguagem simples, que elas possam entender o significado tão maravilhoso que é da palavra de Deus. Se a história não for bíblica, você tem que perceber, leia tudo primeiro, analise se ela está de acordo com a Bíblia. Nunca você deve contar uma história que não tem embasamento bíblico, porque senão perde-se o objetivo do ministério infantil, né? Modo de contar a história. Você pode contar a história com flanelógrafo, cartazes, livro ilustrado, multimídia, encenações, monólogos, objetos, sabores, fantoches. São muitos meios de se contar uma história, mas ela tem que ser sempre preservar o objetivo dela: começo, enredo, clímax e conclusão. Não dá para ficar enrolando muito, porque a atenção vai se dispersar. Então, começo, enredo, clímax e conclusão. A linguagem adequada e os métodos de ensino de acordo com o que as crianças possam entender. Esses métodos de ensino, eles não podem ser cheios de palhaçada, porque, sabe, às vezes as pessoas fazem coisas muito mirabolantes para chamar a atenção da criança, mas chama a atenção da criança sobre si, sobre as coisas assim muito exageradas, né? Uma palhaçada muito exagerada aí, e perde-se o objetivo da palavra. Então precisa ser alegre, sim, ser atraente, sim, mas não perder o objetivo sério da palavra, tá certo? Então, essas coisas são indispensáveis para o ensino da palavra de Deus para as crianças. No próximo vídeo, nós vamos ver sobre outros meios de ensinar a palavra sem ser história, sem ser mensagem, sem ser assim, a mensagem em si, né? Mas ensinando a palavra com outros meios, como, por exemplo, música, né? Outras atividades. Então, para a próxima aula nós vamos ver isso, tá bom? Até a próxima. Deus abençoe você, que você tenha muito êxito no preparo das lições para os seus pequeninos, tá bom? Até mais.